Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do Devocional Diário e o tema de hoje é a cura do pecado, do capítulo 4, lá do livro Pecados Intocáveis. Então, se você gosta de leitura edificante para sua vida, então fica aqui comigo, seja bem-vindo, ative o sininho, siga nós para sempre estar ligado aqui conosco. Então, vamos lá? John Nelton, autor do querido hino Amazing Grace, foi traficante de escravo e capitão de um navio negreiro que levava africanos para os Estados Unidos. Por motivo de saúde, Nelton deixou a navegação e passou a ser oficial alfandegário, estudou teologia e tornou-se pastor. Contudo, mesmo pastoreando, ele não esquecia a natureza horrorosa do seu pecado, como traficante de escravo. Perto de morrer, Nelton disse a um amigo: minha memória praticamente se foi, entretanto, me lembro de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Séculos antes, Saulo de Tarso, que se tornou apóstolo Paulo, também foi culpado de pecados repulsivos. Atos 7:54 e 8:1 descreve sua cumplicidade no apedrejamento de Estevão. Em Atos 9:1-2, lemos sobre seu envolvimento pessoal na perseguição aos cristãos. No fim da vida, Paulo confessa que na juventude havia sido blasfemo, perseguidor de Cristo e arrogante, lá em 1 Timóteo 1,13. Todavia, no mesmo contexto, também afirma: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Tanto John Nelton quanto o apóstolo Paulo se consideravam grandes pecadores, mas afirmaram ter encontrado um grande Salvador. A maioria dos cristãos não se identifica com John Nelton, nem com o apóstolo Paulo, na gravidade de seus pecados antes de se converterem. Talvez não tenhamos adulterado, assassinado, traficado drogas ou roubado nossos patrões. Eu mesmo, ao fazer um balanço da vida, posso afirmar que fui uma criança obediente, um adolescente exemplar, um funcionário de confiança e um marido e pai consciencioso. Na verdade, faço parte de um ministério cristão há mais de 50 anos. No entanto, apesar de nunca ter cometido nenhum pecado escabroso, já fofoquei, apontei o dedo para os outros, guardei ressentimento, fui impaciente, agi baseado no egoísmo, deixei de confiar em Deus em momentos difíceis da vida, sucumbi ao materialismo e até idolatrei meu time de futebol. Tenho de me juntar a Paulo e dizer que sou o maior dos pecadores. Ou, parafraseando John Nelton, sou um grande pecador, mas tenho um grande Salvador. Essa é a minha única esperança. É a única cura para os meus pecados e também é a única cura para os seus. John Nelton e Paulo descreveram-se como pecadores no tempo presente. Nenhum dos dois disse fui, ambos confessaram sou. O contexto da afirmação de Paulo deixa claro que ele refletia sobre os seus pecados como perseguidor dos cristãos. Da mesma forma, entendemos pelas reflexões de Nelton que ele nunca superou o fato de ter sido traficante de escravos. Na realidade, com o passar do tempo, ele ficava cada vez mais horrorizado com o seu passado. Então, isso significa que Paulo e John Nelton, embora se descrevessem pecadores no tempo presente, se referiam apenas aos pecados antigos, como perseguidor e traficante de escravos, respectivamente. Dificilmente estariam pensando assim. Sabemos, por exemplo, que poucos anos antes de escrever 1 Timóteo, Paulo se classificou como o menor entre todos os santos e como ministro do Evangelho somente pela graça de Deus. Efésios 3, do 7 ao 8. Aliás, parece haver uma descida progressiva na conscientização de Paulo. Descida que vai o menor dos apóstolos, 1 Coríntios 15:9, escrito no ano 55 depois de Cristo, para o menor dos santos, Efésios 3:8, escrito em 60 depois de Cristo.
Chegando ao maior dos pecadores. É certo que, desde a conversão até a morte, Nelton e Paulo desenvolveram o caráter de Cristo. Com o passar do tempo, os dois agiam cada vez mais como os santos que se tornaram na conversão. Entretanto, o processo de crescimento existiu maior consciência e percepção das manifestações da carne que ainda habitava neles. Assim, John Nelton poderia facilmente ter dito: fui e ainda sou um grande pecador, mas tenho um grande Salvador. Se você e eu queremos lidar afetivamente com os pecados aceitáveis em nossa vida, temos de afirmar a mesma coisa. A cura para nossos pecados, sejam vergonhosos, sejam aceitáveis, é um evangelho em sua maior abrangência. O evangelho é, na verdade, uma mensagem. Aqui, ele é entendido como expressão resumida da obra completa da vida, morte e ressurreição de Cristo por nós e de sua atuação em nós hoje por intermédio do Espírito Santo. Quando falo de abrangência maior do evangelho, refiro-me ao fato de Cristo, em sua obra por nós e em nós, livrar-nos não somente do castigo do pecado, como também de seus domínios ou poder reinante em nossas vidas. Augustin Toplady aprendeu de maneira belíssima esses dois aspectos da obra maravilhosa de Cristo em seu hino, Rock of Angels, que a água e o sangue que deteu lado escorreram, sejam a cura dupla do pecado, limpando-me de seu mal e poder. A partir do capítulo 7, seremos específicos quando aos muitos pecados intocáveis em nossas vidas, com que eles se parecem, os estragos que causam em nossas vidas e como lidar com eles. Mas antes, temos de examinar com cuidado o Evangelho, e isso por alguns motivos. Primeiro, o Evangelho é só para os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Muitos cristãos acham que o Evangelho se aplica somente aos não crentes, que precisam ser salvos, entre aspas, né? A crença geral é que, uma vez que confiamos em Cristo, não precisamos mais do Evangelho, a não ser para compartilhá-lo com quem ainda está perdido. Embora sejamos santos de verdade no sentido de separados para Deus, ainda continuamos pecadores. No Novo Testamento, todos os mandamentos éticos e exortações aos cristãos pressupõem que o pecado continua presente em nosso viver e temos de lidar com ele. Dentre as 4 maneiras em que a Escritura é útil, conforme 2 Timóteo 3,16, encontram-se a repreensão e a correção. Mas, uma vez, essas 2 maneiras pressupõem que ainda temos pecados que precisam ser repreendidos e corrigidos. Então, a primeira utilidade do Evangelho como cura para nossos pecados é arar o terreno de nossos corações para exergarmos os pecados que ali estão. Aceitar minha condição de pecador que necessita do Evangelho diariamente é uma apunhalada do meu coração moralista que me prepara para enfrentar e aceitar a realidade do pecado que continua a viver dentro de mim. Segundo, o Evangelho não só me prepara para encarar o pecado, mas também me deixa livre para isso. Enfrentar o pecado resulta em culpa. Nós nos sentimos culpados porque somos culpados. E se creio de forma consciente ou inconsciente que Deus ainda leva em conta a minha culpa, o instinto de autoproteção me impede de reconhecer o pecado e a culpa, ou então me leva a depreciá-los. Contudo, não podemos nem começar a lidar com uma manifestação em particular do pecado, como ira ou autocomiseração, por exemplo, até reconhecermos abertamente sua presença e atuação em nossas vidas. Então, preciso ter certeza de que meu pecado está perdoado, antes mesmo de reconhecê-lo, quanto mais para começar a lidar com ele. Quando falo em reconhecer o pecado, refiro-me a algo mais do que uma admissão pessoal pela metade de que fui egoísta em certas ocasiões.
Pelo contrário, falo de admissão incondicional e indefensável. Sou egoísta e aquela atitude, em particular, nada mais foi que uma manifestação do egoísmo que ainda habita em mim. Mas para admitir isso, preciso ter certeza de que meu egoísmo está perdoado, que Deus não me culpe mais por ele. O Evangelho nos dá essa garantia. Avalie essas palavras do apóstolo Paulo. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoados, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Romanos 4, 7, 8. Porque Deus dá baixa, entre aspas, do meu pecado? Porque já o acreditou a Jesus. Então, isso foi uma pergunta. Por que Deus dá baixa do meu pecado? Porque já o acreditou a Jesus. Como o profeta Isaías disse, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. À medida que entendo no meu íntimo essa grande verdade do perdão de Deus por intermédio de Cristo, fico livre para enfrentar de modo honesto e humilde as manifestações do pecado em minha vida. Por isso é importante afirmar diariamente, como John Nelton fez: sou um grande pecador, mas tenho um grande Salvador. Terceiro, o Evangelho me motiva a me fortalecer e me fortalece a lidar com o pecado. Não basta enfrentar honestamente o pecado. Se queremos ficar mais e mais parecidos com Cristo, temos de lidar com o pecado. Usando a linguagem bíblica, é preciso mortificar as práticas do corpo. Em Romanos 8:13, Colossenses 3:5. Todavia, como alguém disse com muita propriedade, o único pecado contra o qual podemos lutar com sucesso é o pecado perdoado. Só podemos começar a lidar com a atitude do pecado em nossas vidas depois de termos lidado com sua culpa. Retornamos assim para o Evangelho e para a certeza de que Deus, por meio de Cristo, já tratou da nossa culpa. Saber que Deus não me culpa mas pelo pecado me oferece duas certezas. Primeiro, assegurar-me de que Deus está comigo e não contra mim, Romanos 8:31. Não estou sozinho nessa batalha contra o pecado, Deus não está me olhando lá do trono celeste e admoestando. Quando é que você vai se endireitar? Então ele está perguntando, quando é que você vai se endireitar? Quando é que vai me dar um basta nesse pecado? Pelo contrário, ele se coloca ao meu lado e me incentiva. Vamos trabalhar nesse pecado, mas saiba que não tenho nada contra você. Deus não é mais o meu juiz, agora ele é o meu Pai Celeste que me ama, mesmo em face do meu pecado, com amor infinito e gerado em seu próprio coração. Essa certeza me encoraja grandemente e me motiva a lutar contra o pecado. Além disso, ter certeza de que Deus não me atribui mais o pecado e que está ao meu lado na luta contra ele, produz em mim uma enorme gratidão pelo que ele fez e está fazendo em mim, em minha vida, por intermédio de Cristo. Juntos, o encorajamento e a gratidão geram em nós o desejo de lutar contra o pecado. Não se engane, lutar contra o pecado não é uma opção. Matar o pecado é uma ordem. É nossa obrigação realizar essa tarefa. Todavia, obrigação sem disposição logo resulta em canseira. É a verdade do Evangelho. Reafirmar em nossos corações diariamente que planta em nós um desejo de realizar a tarefa. É o Evangelho que alimenta o fogo de nossa motivação para lidar com nossos pecados intocáveis e sutis. É o Evangelho que nos motiva a viver diariamente o que somos aos olhos de Deus. Vemos então que a apropriação diária do Evangelho que nos assegura o perdão dos pecados é uma parte significativa de nossa luta contra o pecado. Não é a única parte e analisaremos alguns em outros capítulos, mas, por ora, incentivo o leitor a apoderar-se do Evangelho todos os dias de modo consciente.
Além disso, alguém disse, pregue o evangelho a você mesmo todos os dias. É assim que nos apropriamos diariamente e de modo consciente do evangelho. Temos de anunciá-lo nós mesmos dia a dia. Além disso, temos o personificá-lo, como Paulo fez ao escrever sobre o Filho de Deus que me amou e entregou por mim. Gálatas 2:20. Também é bom personificar o amor do Pai de maneira semelhante. Por exemplo, parafraseando 1 João 4:10, nisto está o amor. Não fui eu que amei a Deus, mas foi Ele quem me amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos meus pecados. A boa notícia de que Deus não vai jogar os meus pecados na minha cara, que Ele me perdoou de verdade, é tão espetacular e tão contrária à nossa forma de pensar que, francamente, parece boa demais para ser verdade. Particularmente num dia em que os acontecimentos escancaram seu egoísmo, sua impaciência e seus ressentimentos, aí é que a notícia parece mesmo boa demais para ser verdade. Tive um dia assim. Precisei correr para a Bíblia, ler de olhos arregalados sobre o perdão de Deus anunciado em suas páginas e pregá-lo a mim mesmo. Contudo, não importa se o dia está ruim ou bom. Mesmo nos melhores dias, temos de pregar o evangelho a nós mesmos. A verdade é que nunca existe um dia em nossas vidas em que somos tão bons que não precisamos do evangelho. Você deve estar perguntando, se pregar o evangelho a mim mesmo é tão importante, como faço isso? Não existe um jeito certo, então vou explicar como faço. Sou metódico por natureza, então meu jeito não servirá para todo mundo, mas tomará que faça brotar em sua cabeça alguma ideia sobre como é pregar o evangelho a nós mesmos. Lá vai. Como o evangelho é uma coisa para pecadores, começo o dia admitindo que, apesar de eu ser santo, peco diariamente em pensamentos, palavras, ações e motivos. Se estou ciente de qualquer pecado sutil, ou nem tanto em minha vida, confesso a Deus. E mesmo se a minha consciência não me acusa de nada, confesso a Deus que não chego nem perto de amá-lo de todo o coração ou de amar o próximo como a mim mesmo. Arrependo-me desses pecados e aplico alguns versículos específicos que me asseguram do perdão de Deus aos pecadores que acabei de confessar. Aos pecados que acabei de confessar. A seguir, entendo as promessas de perdão de Deus apresentadas nesses versículos para toda a minha vida e admito que minha única esperança de ficar bem com Ele naquele dia é por meio do sangue de Jesus derramado por meus pecados e por sua vida de retidão em meu favor. Edward Motte aprendeu de maneira belíssima essa confiança nos dois aspectos da obra de Cristo. Por mim, nessa frase do seu hino, de Solomon Rock. Minha esperança não está alicerçada em nada, a não ser no sangue e na retidão de Jesus. Quase todos os dias prego me cantando em frase, refletindo nas promessas de perdão contidas na Bíblia. Quais versículos uso para pregar o evangelho a mim mesmo? Alguns deles são Salmo 103:12. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Isaías 43:25. Eu mesma sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e não me lembro dos teus pecados. Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele.
Romanos 4, 5, 8. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. E Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Há muitos outros, incluem Salmo 130, 3, 4, Isaías 1, 18, 38 e 17, Malaquias 7, 19, Efésios 1, 7, Colossenses 2, 13, 14, Hebreus 8, 12 e 10, 17 e 18. Sejam quais foram os versículos que usemos para nos certificarmos do perdão de Deus, precisamos entender que, afirmando claramente ou não, a única base para o perdão de Deus é o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Como disse o autor de Hebreus, sem derramamento de sangue não há perdão. E o contexto deixa claro que o sangue de Cristo é um critério objetivo pelo qual Deus perdoa nossos pecados. Esta é, então, a primeira parte da boa notícia do Evangelho. Deus perdoou todos os nossos pecados por intermédio da morte de seu Filho na cruz, voltando ao hino de Top-Lady, Rock of Ages. Essa é a primeira parte da cura dupla, isto é, ser purificado da culpa do pecado. No entanto, a cura dupla de Top-Lady também inclui ser purificado do poder do pecado, e esse é assunto do próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe e até o próximo capítulo 5, que o tema vai ser o poder do Espírito Santo.